Saúde, colegas, mais um médico, dono de negócio, empreendedor, aqui para te ensinar os atalhos, as artimanhas e coisas que você precisa entender. Sempre digo aqui que é necessário você enxergar além do estetoscópio e do bisturi. E é com muito prazer que eu recebo aqui Fernando Macedo, Dr. Fernando Macedo, médico dermatologista, que enxerga além do estetoscópio e do bisturi, tem um empreendimento, uma clínica de muito sucesso na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai conversar um pouquinho desses meandros, Fernando, né? Desde lá do começo, dessa visão sua, do que um bom médico precisa fazer para encantar os pacientes, sem perder a ética, sem perder a arte de cuidar com ética. Então é um prazer receber você aqui. E primeira pergunta me conta um pouquinho aí do seu background. Bom, maravilha. É um prazer estar aqui. Nesse programa é muito interessante a nossa história de vida, né? O meu background é que eu sou um médico tradicional, formado pela Escola Paulista de Medicina, gloriosa Escola Paulista de Medicina, que me ensinou a coisa mais importante que eu faço, que é a relação médico-paciente. Esse é 70% do meu sucesso. O entender o paciente, pegar nos meandros o que ele precisa, como é que eu chego no resultado, se o que ele está me falando é o que ele precisa mesmo ou não é. Então, a primeira dica que eu dou... Bom, deixa eu contar um pouco do background. Então, eu estava na escola e meu chefe teve a coragem de fundar a cosmiatria na Escola Paulista de Medicina em 1996, quando a gente só fazia doença. Escola pública, principalmente, em todo lugar. Até hoje é meio assim nas escolas públicas, né? Sérgio Talarico sugeriu, montou com coragem esse grupo e eu já estava me formando, já entrei. Tive a sorte e a oportunidade de, nesse ano, no Congresso de Cirurgia Dermatológica em Brasília, em ver um cara falar de laser, em português. Aquilo me abriu... Em 96? Me abriu os olhos. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero aprender isso, eu quero entender isso. Nem sei por que eu fui, me inscrevi lá no curso de laser. Sei lá, um insight, uma coisa nova. Então, coisa nova. Aí já fica um insight, né? Algo que ninguém faz na época. Fui, cheguei pro Talarico, falei, Sérgio, eu quero aprender esse negócio, me manda para algum lugar aí, já que aqui não tem. Aí ele simplesmente me arrumou um lugar em Paris. Aí juntou a fome com a vontade de comer, certo? Opa! É o berço aí, né? E Paris, né? Aquela coisa, né? Aquela pompa. Aquela pompa, aquelas coisas... Naquela época a gente não via nas redes sociais. A gente tinha que ir lá. Via foto. E olhe lá. Entendeu? Olhava na enciclopédia, a Torre Eiffel. E aí, fui. Vendi meu carro. Fiquei 9 meses em Paris. Foi a melhor coisa que eu já fiz. Você era residente? Você já não, era já era recém-formado. Em dermatologia? Dermatologia. Já era dermatologista. Estava entrando na cosmiatria. Aí fiquei 9 meses lá no Hospital São Luís e no consultório particular de um médico francês espetacular. Estudei física, porque eu ia chegar lá sem saber. Não sabia que era laser direito. Então eu tinha que estudar a física do negócio. Isso me diferenciou também. Estudar uma coisa a fundo. Uma coisa nova, depois estudar uma coisa a fundo. São 2 dicas que eu já deixo aqui. E aí cheguei lá, aprendi uma série de coisas que ninguém sabia. Voltei para o Brasil no final de 98, 99, cheguei aqui. Estavam chegando os lasers no Brasil. Aí fundei uma das primeiras clínicas de laser em São Paulo, com mais 9 colegas. Aqui do lado. Como chamava? No Hospital Alvorada, Centro de Cirurgia e Laser. E aí
voltei para a escola paulista e fiquei ensinando na cosmiatria. A gente não tinha os lasers ainda. Peelings, cuidados com a pele, cosmiatria básica, depois botox, depois preenchedores, etc. Aí eu comecei a convencer as empresas a finalmente levarem os lasers para a gente ensinar os residentes. E ainda era um médico bem tradicional. E aí, o segundo insight foi quando... bom, aí eu comecei a trabalhar com laser nessa clínica e estava indo muito bem, mas eu não tinha esse lado empreendedor ainda. Perfeito. Aí encontrei uma pessoa que me mostrou esse lado empreendedor, meu sócio. Ele falou, cara... E ele já estava no Instagram e eu não sabia nem o que era. Tá? Aí ele falou, olha, você acha que você tem que... Ele que quis me acompanhar em São Paulo. Fui dar uma aula em Rio Preto, ele falou, vou lá te acompanhar. Posso? Pode. Nunca tinha visto essa pessoa. Você não sabia quem era? Ele sabia que ele era colega dermatologista. Colega, recém-formado e tal. E tinha esse perfil. Quando eu vi esse perfil, eu falei, é a hora de arriscar. Porque eu já estava vendo pessoas com formação muito pior se dando melhor do que eu. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer algum movimento, por quê? Então, o mundo está mudando. Encontrei essa pessoa que está me falando disso, vou seguir. Montamos uma clínica, aí foi o segundo. Não sei se é já para eu falar tudo assim de uma vez. Pode falar, mas eu vou dar um pause aqui só para pegar esse ponto, né? Você encontrou uma pessoa que era mais jovem que você, que provavelmente despertou sua confiança, né? Porque viajou com você e tal, mostrou ali que tinha café no bule, porque senão você não... né? E estava falando coisas para você que você não tinha conhecido, que a faculdade não tinha te ensinado. Perfeito. Eu chamo isso de novas camadas de conhecimento. Ele tinha algumas camadas de conhecimento, igual verniz, né? Você vai envernizando um móvel. Ele tinha algumas camadas de conhecimento que você não tinha naquele momento e muito provavelmente você tinha outras camadas de conhecimento que ele não tinha. E essas camadas de conhecimento é o foco aqui desse podcast, é o foco da SD Escola de Negócios Médicos, né? Eu costumo resumir isso em 5 pilares: gestão, marketing, vendas, finanças, tecnologia. Perfeito. São os pilares que fazem um negócio. Então, essa pessoa, é como se ela tivesse te dado uma cutucada e falado assim, você é um exímio técnico. E por muito tempo isso funcionou. Uhum. Mas se você continuar só com essas ferramentas na sua caixa, provavelmente você vai ter dificuldade de competitividade no mercado. E você, é por aí mesmo. É isso aí. E quando eu conheci, na verdade, eu era uma pessoa... Eu sou, mas naquele momento era uma pessoa bem científica, que dava aulas em congressos, ainda dou, e participava de coisas da sociedade. E ele tinha outro perfil. O que você acha que aconteceu com a sociedade quando me viu montar uma clínica de estética, de estética, focada em cosmiatria, mas com uma pessoa que tinha um perfil completamente diferente? Preconceito, como é que eu posso falar? Alguma visão assim preconceituosa. Porrada. Porrada? É muita crítica. Preconceito, né? Na base de tudo é o preconceito, mas muita crítica de todos os lados. E aí, às vezes, a gente tem que ter uns insights, alguma coisa diz que aquilo, mesmo com tudo isso, era o certo a fazer. E foi o que eu fiz. Acreditei no meu feeling de que... Porque eu já estava percebendo esse movimento de que não bastava ser um médico mais tradicional. Eu tinha o meu conhecimento, minha expertise. Talvez, sei lá, ninguém tivesse. Mas aquilo já não ia bastar. Eu talvez ficasse frustrado. E aí eu acreditei e montamos a primeira Human Clinic. E bem do lado onde eu morava, achamos uma casa na frente do Parque Ibirapuera. E ali começamos
Com Que ano que foi? Hã? Que ano que foi isso? Há 7 anos, 2018. Uma área bem nobre da cidade, né? Bem nobre. E aí começamos assim. E o que eu aprendi? Outra coisa que eu aprendi. Começa do jeito que dá. Primeiro comece, depois fique bom. Essa Tem é uma esse frase que trend eu aí gosto. agora, né? Primeiro comece, depois você fica bom. E aí começamos no meio de reforma, com 2 salas, com um investimento mínimo externo. E aí a coisa deu certo, quer dizer, eram 2 áreas que se complementavam, né? Eu tinha aquela visão ainda do médico que faz tudo. Cirurgia, câncer de pele, tecnologia, que era a minha expertise, botox, preenchimento, tudo, peelings, etc. E ele era focado nessa área de preenchedores, depois fios. E aí ficou meio que estabelecido essa divisão para a gente andar junto e cada um meio que cuidar de uma área dentro da clínica. Sim. E isso foi crescendo e a gente foi agregando pessoas que viram naquilo uma coisa, um modelo novo, diferente, que tinha empreendedorismo e tinha a busca do que tinha de melhor no mercado em relação à tecnologia, por exemplo, que era a minha área. E tinha um marketing. Tinha vendas, tinha marketing, Tudo tinha gestão, ainda rudimentar. tinha finanças. Tinha tudo isso. Né? Vocês dois, cada um olhava para um lado, assim? Vocês dividiam Dividíamos as tarefas? As tarefas. E aí fomos colocando pessoas um pouco mais especializadas nessa área. E a clínica foi crescendo até que os médicos foram entrando e a gente foi passando uma visão de que ali seria importante as pessoas terem uma subespecialidade, uma expertise em alguma coisa, para se diferenciar de todo o resto. Que é isso que foi acontecendo com a medicina. Perfeito. Né? É difícil você ser um super generalista, porque a pessoa ela vai naquilo que é o expertise do problema dela, em geral. É claro. Né? Então, essa foi uma primeira visão. Além de ter finança, comercial, empreendedorismo, marketing, que era uma coisa nova, meio proibida. Tinha um preconceito. Certamente. Né? E depois, essa questão que eu acho que foi um grande diferencial, olha, você vai entrar aqui, você vai aprender nossos protocolos, e a gente, como eu tinha uma expertise, eu fui criando protocolos novos, porque uma coisa é você ter a máquina, um laser específico, ultrassom microfocado, outra coisa é você entender o mecanismo e ter experiência suficiente para sair da caixa e inventar protocolos diferentes do que as empresas ensinam, que é o básico do básico do básico, para não dar errado. Não queimar o paciente, não dar problema, não queimar a marca deles. E você acha que esse foi um pulo do gato? Você inovar na entrega de soluções, vamos dizer assim, para o mercado? Total. Esse foi um dos pulos, o principal pulo do gato. É claro que a estrutura estava montada, né? Você se juntou com um outro profissional médico que tinha expertise. Ivan Como é que ele chama? Ivan Hollenberg. Ivan Hollenberg. Sim. Um abraço para o Ivan Hollenberg. Qualquer dia o Ivan que tem que vir também para contar. Foi essencial. E aí, você vendo aquilo ali, você fala assim, não, mas se eu fizer isso aqui, pode melhorar nisso, pode melhorar o desfecho, pode melhorar a experiência. E você foi inovando nesses protocolos. No final, o que interessa? O resultado. Não é o resultado financeiro que eu estou falando. É o resultado para o paciente. Para você que sentou na minha frente naquele momento. O final de tudo, do marketing, do business, é o resultado que você entrega. Se você tiver tudo isso e não entregar, não vai. Entendeu? Então, por isso a expertise é importante. Por isso, eu tinha confiança e background, estudo,
e treinamento para fazer outras coisas que ninguém sabia. Isso diferenciou a Hillman Clinic na minha área e o Ivan se diferenciou na dele. E a gente foi montando equipes paralelas que faziam basicamente poderia fazer outras coisas, né? Não é que é engessado, mas ser conhecido por aquela expertise. Isso, eu tenho uma frase que eu gosto muito, não é minha, eu escutei, mas eu repito, aquele que abraça muitos, aperta poucos. Eu tenho 3 filhos, se eu for dar um abraço nos 3 ao mesmo tempo, é diferente de eu abraçar um só, né? Que vocês... Isso aí parece coisa de mineiro, hein? Coisa de mineiro. Mas se você for pensar bem, vocês, lá em 2018, vocês já tiveram uma segmentação que traz uma melhor entrega, uma melhor qualidade, porque você faz mais, você fica melhor, e chama a atenção das pessoas que vocês são especialistas naquilo. Então, vocês segmentaram de uma maneira muito estratégica e inteligente. Um vai para o fios, procedimento cirúrgico aqui, o outro vai para outro tipo de procedimento. Vocês se posicionam nas redes, nos canais de marketing, canais de aquisição. Nós somos os melhores nisso. Vem aqui que nós vamos te dar a entrega. Isso não quer dizer que você fazia só isso. Exato. Na clínica tinha tudo que ele precisasse. Mas o posicionamento eu sou bom nisso. Vem para cá que eu vou... Agora, a clínica atende tudo, né? Então, essa segmentação tão relevante e importante nos dias de hoje. Isso é uma dor para o médico. O médico é um endocrinologista. Ele acha que ele tem que tratar de tudo. Não, fale, se posicione, né? Proposta única de valor. Se posicione no mercado como você é o expert nisso. Isso não quer dizer que você não vai atender tireoide. Eu sou o expert em obesidade, não quer dizer que eu não vou atender tireoide, diabetes. Mas isso facilita, né? Facilita o seu cliente a te enxergar e a comprar o seu produto. E, sabiamente, vocês adotaram essa estratégia. Perfeito. E aí a gente viu que a dermatologia sempre ia ser o carro-chefe, porque nós estávamos nos destacando nessa área com as nossas expertises, mas a ideia era que o paciente rodasse dentro da clínica com outros especialistas que também teriam uma subespecialidade, teriam uma expertise em alguma coisa. E aí começamos a convidar e trazer médicos como cirurgião plástico, como ginecologista, focado mais para a área estética, inclusive, não para a doença. Para nutrólogo, nutrologia, mais recentemente psiquiatria, que acho que é um ramo que está muito em voga, né? Estou esquecendo de algumas especialidades, mas para abraçar o paciente, se a Hillman Clinic é tão boa nisso, será que tem um profissional que também é bom em outra coisa que eu preciso? Transplante capilar, tem técnicas muito inovadoras agora também. A parte de cabelo especificamente, os subespecializados até dentro da dermatologia. Isso que você traz é um conceito muito interessante, né, de aumentar o LTV do seu cliente, Lifetime Value, né? Quando ele te procura para fazer uma harmonização facial, porque você é o melhor da cidade em harmonização facial, ele chega lá e tem uma boa experiência do começo ao fim, inclusive, principalmente com o desfecho, né, com o resultado, ele vai necessariamente precisar de outras coisas. Porque o ser humano é assim, não é só na medicina que isso acontece, é em tudo, né? Sim. Então, quando você compra um iPhone, você vai querer comprar um foninho de ouvido para quando, né? Aí você compra o AirPod. Mas você também pode comprar um iPhone maiorzinho, que é um tablet, né? E com isso, você vai fidelizando o seu cliente e vai aumentando a quantidade de dinheiro que ele deixa dentro da sua clínica, sem você ter que ficar refém sempre de pôr novos clientes. No mercado competitivo, alcançar o primeiro cliente, ou o novo cliente,
aquele que não conhece sua marca, você tem que convencer ele a conhecer sua marca, é muito mais difícil do que vender pela segunda vez, pela terceira, pela quarta vez, para um cliente que foi bem atendido e teve uma boa experiência. É isso aí. Então, esse conceito, ele é um conceito já trabalhado nos outros segmentos e que o médico, às vezes, tem dificuldade para virar essa chave. E muitos dos médicos, eles pensam que isso é uma picaretagem. Se eu sou dermatologia, eu só posso entregar dermatologia. Não, mas se eu fiz um procedimento de harmonização facial e o meu paciente está sofrendo com uma depressão, com uma ansiedade, por que eu, médico, não posso garantir também o desfecho colocando para ele um profissional que eu valido e que eu tenho certeza que vai entregar a melhor qualidade? Se o meu paciente fez uma harmonização facial e é obeso, por que eu não posso entregar para ele o melhor nutrólogo para fazer o calendário? E mesmo na relação médico-paciente, quando a gente conversa com o paciente, a gente entende as necessidades do paciente, que não são só as suas, e eu nunca vi isso, nunca acha ruim você sugerir alguma coisa que vai fazer bem para ele. É claro. Né? De uma maneira bem colocada, de uma maneira espontânea até, porque eu estou vendo o paciente. Eu não estou vendo só o rejuvenescimento que eu vou promover. Eu estou vendo a cabeça dele. Eu estou vendo o que ele está pensando, se ele é ansioso, se não é, se ele está acima do peso, em algum momento, às vezes nem sempre na primeira consulta, quando eu já tenho a confiança, falar, legal, isso aqui tá bom, mas isso aqui será que a gente não pode melhorar? Isso é papel do médico, né? Especialista. É você cuidar do paciente de uma maneira porque isso gera, inclusive, eu sempre tô voltando a dizer, a relação médico-paciente é a coisa mais importante. Uma empatia e com a recorrência, o paciente fica, não necessariamente, mas ele fica seu amigo no sentido dele confiar em você. Para outras coisas, inclusive. E pedir orientações, né? E talvez esse sempre foi o papel do médico. O paciente, o médico tem a prerrogativa, a autoridade de cuidar da saúde do paciente como um todo. É isso. A segmentação da medicina e, principalmente, os planos de saúde trouxeram ao médico uma ideia de que ele tem que cuidar só do problema que ele trouxe, às custas de, muitas vezes, deixar esse paciente desassistido. Ele recomenda, você precisa emagrecer, tá bom? Beleza, tchau. Isso não é problema meu. Né? Você tá acima do peso. A obesidade é um fator de risco para o infarto. Ele recomenda e aquele problema não é dele. Agora, quando o médico fala assim, não, eu também posso ajudar a participar nesse problema, e é óbvio que eu quero ter a justa remuneração por isso. Porque senão não para de pé. Porque senão o tempo, você precisa de tempo para fazer isso. Então, sim. É correto que você receba a justa remuneração por isso. Uhum. E aí o médico que pensa, ele consegue estruturar um processo que permita isso, que ele tenha tempo para escutar o paciente, para tratar a especialidade dele, mas também para olhar para as outras necessidades. Isso é natural e eventualmente, nem sempre é na primeira vez, na minha opinião. Entendeu? Porque ele está te conhecendo, você vai falar de outra coisa. Não, mas com a recorrência, naturalmente, você toca em outros pontos de maneira bem... E ele já está confiando em você, né? De maneira bem tranquila. Cara, estamos aqui fazendo isso, está ótimo, não sei o quê. Isso aí, você não está a fim de cuidar, aí você pode até dizer... O sobrepeso aumenta a sobrecarga no coração, nos vasos, vai ter problema lá na frente, você está cuidando do negócio, mas você vai se ferrar por outro motivo. É isso. Né? Então, eu acho super válido. E aí a gente tem, dentro da clínica, outros profissionais. Não todas, né? Não é uma policlínica, mas voltado para o wellness mesmo, que vão também poder ajudar em outros momentos. Fala um pouquinho para mim dos números que você pode compartilhar. Que tamanho que está esse seu negócio? O que você pode falar para a gente? Eu vou falar de maneira geral, tá? Tá. Nós temos 4 clínicas, Human Clinic agora
ao redor do Parque de Ibirapuera, 2 na Diogo Jacome, uma na República do Líbano e uma na Avenida Brasil. Todas próximas, tá? E ali estão distribuídos profissionais, são mais de 100 médicos hoje em dia, nas 5 clínicas, contando o Rio de Janeiro, que eu não falei. E tem uma no Rio de Janeiro. São 4 ali e uma no Rio de Janeiro. São mais de 100 médicos, né? Eu não sei te dizer em número de atendimentos, faturamento, eu não vou falar. Tá bom. Mas a gente tenta abraçar... quando o profissional chega para trabalhar com a gente já dá essa dica. Olha, aqui a gente queria que você fosse direcionasse para essa subespecialidade. Porque a gente está precisando, a gente acha que é uma área que vai acontecer se você se diferenciar. E às vezes ela nem tem essa subespecialidade. Ele vai atrás. A gente estimula. Como é que vai atrás? Curso. Pegar alguém que é referência e tentar seguir. Congressos, cursos bem focados naquilo, entendeu? Perfeito, perfeito. Estudar. Tem que estudar, né? Claro. E entregar qualidade. E aí, entregar qualidade. Eu queria, Fernando, um outro conceito, né, para a gente entender... falar de negócios, assim, que é o grande... é a minha área de atuação. Queria saber a sua opinião sobre uma prática e ver se você já exerce. Então, quando o paciente chega, ele compra um procedimento. Esse procedimento é um procedimento avulso, né? Ele compra aquele procedimento e, em teoria, ele vai embora, né? Você pode, nas outras, e você faz isso, a gente já deixou claro, ele ter uma esteira ali de serviços em que ele pode ir lá e comprar outro serviço, né? Uhum. Agora, dentro da Human Clinic, vocês têm algum produto que é uma recorrência? Ou seja, você paga uma mensalidade para mim, você passa o cartão aqui, você paga uma mensalidade e eu vou te entregar X coisas, essa experiência? Existe um protocolo que eu chamo de Y-Pill, de Youth Pill, que é a pílula da juventude, que é um nome meio forte, vamos dizer assim, mas que é uma coisa que eu não falava antes, porque minhas ferramentas não me permitiam dizer que é possível eu fazer um programa para um paciente que está sentado na minha frente e eu analisar um programa individualizado onde eu vou misturar várias tecnologias ao longo de um ano. E essas tecnologias vão promover o rejuvenescimento de dentro para fora. E por que pela primeira vez a gente está falando em melhorar e depois manter o rejuvenescimento? Porque a gente consegue tratar o sanduíche inteiro da pele, não pequenos pedacinhos, fracionado, ou mais em cima e mais embaixo. Então, um estímulo grande na pele inteira de colágeno, fibras elásticas, ácido hialurônico, que é o que a gente consome quando a gente envelhece. E, além disso, usar os ligamentos que fazem sustentação. Isso é difícil. A tecnologia precisa chegar lá e você precisa aprender como é que você tensiona os ligamentos que juntam a pele no osso e no músculo para fazer lifting, sem corte. Tá. E aí eu falo para o paciente, olha, você vem me ver ao longo do ano, eu vou te cobrar um valor X e você vem me ver a cada 30, 45 dias e você tem todo esse pacote de coisas. Você já faz isso? Faço. Há algum tempo já ou é recente? Há uns 2 anos. Há uns 2 anos. Isso também existe em outras áreas, tá? Lá dentro da sua clínica? Lá dentro. Ah, é? É. Então, é um jeito de você, para o paciente ter uma experiência de recorrência. Perfeito. Né? E ele vai continuar. E isso é exclusivo. Porque ele pode comprar só um procedimento e eu vou sugerir que depois ele faça outro. Mas ele pode ter essa experiência de eu proporcionar para ele várias coisas num valor X. Perfeito. Eu trouxe à tona esse assunto da recorrência, né? Porque a maneira mais correta e certeira e eficaz de você ter previsibilidade de caixa
é você vender serviços com recorrência. Porque no momento em que aquele paciente seu passou um cartão, você sabe que aquela previsão de faturamento vai acontecer. Uhum. Pode ser que cancele e tal, mas você, inclusive, sabe a taxa de cancelamento com o tempo. Então, você sabe que se você vendeu 10, quanto que você vai faturar ao longo do ano. Diferente quando você tem apenas serviços avulsos. Porque o serviço avulso depende do paciente chegar, entender o procedimento, o processo, a sua consulta e tal, e comprar. Então, essa é uma das maneiras mais eficazes e usada no mundo dos negócios para trazer previsibilidade de caixa. Uhum. Uma clínica previsível, que é a recorrência, é vender tratamentos recorrentes. Né? Hoje está sendo muito falado nos planos de acompanhamento, já deve ter escutado. Tem alguns outros nomes, mas nada mais é que esse conceito de previsibilidade. É o médico no mercado concorrido, competitivo, que depende muito do novo cliente, do novo paciente, e ele traz essa previsibilidade de caixa. A gente acredita tanto nisso que a SD Conecta, que é a minha empresa, que tem como a SD Escola, a gente acabou de criar um software que chama SD Monitora, que é um software, Fernando, em que o paciente, o médico, cadastra esse paciente da recorrência e ele envia mensagens via WhatsApp para ficar próximo do paciente com mensagens pré-programadas. Então, ele é muito utilizado em obesidade, então o paciente tem que fazer academia 2 vezes por semana e tem que comer salada. Ele vai mandar a mensagem na hora da academia e perguntar se ele fez ou não fez. Com isso, quando o paciente ele não tem que baixar aplicativo nada, ele vai ver o SD Monitor, ele vai receber uma mensagem no WhatsApp com o nome da sua clínica, Human Clinic. Você fez a sua academia hoje? Sim ou não? E lá para o médico, ele tem um dashboard onde ele está mensurando cada ação feita pelo paciente e gerando um relatório. Isso traz uma percepção de valor para o paciente, ou seja, eu estou sendo cuidado pela Human Clinic, sem ter a presença do Fernando lá me ligando ou me mandando mensagem. E tem o efeito do reforço positivo, de que é estar em contato o que a gente chama o paciente prestar contas para o médico do que foi combinado, accountability. Então, o paciente presta conta do que foi feito. Então, você, como a gente já falou aqui no começo, você está enxergando lá na frente, porque essa é uma tendência muito... Esse sistema é muito interessante porque a gente visa fazer isso com equipe, né? Que vai fazer isso, chamar o paciente para uma recorrência, mandar uma mensagem de que tem alguma coisa diferente acontecendo. Exatamente. Né? E principalmente porque a gente tem várias clínicas, né? Então, tem pacientes que são múltiplos e que é difícil tomar conta mesmo. E quando você usa a força humana, além de ser mais caro, é mais difícil criar um processo que tem que acontecer todo dia às 6 horas da tarde. Então, a boa tecnologia retira atritos, melhora processos. Né? Não é para substituir o humano vai ficar lá, mas você vai empoderar esse seu funcionário para talvez atender ele quando ele precisar e criar processos com menos atrito. Né? E me conta uma coisa, como é a diferença do público do Rio e de São Paulo? Boa. Bom, primeiro, a clínica do Rio é muito diferente de tudo que todo mundo já viu. É uma clínica numa área construída, é uma mansão, tem 4.000 metros quadrados e a área total, que é uma integração de jardim, piscina, casa, tem 10.000 metros quadrados. É um lugar assim que visualmente é espetacular. Aonde que é lá? Na Barra da Tijuca. Tá? É um paciente nosso que tem essa mansão, que quis fazer um negócio, e porque a casa que era para ser da família já não ia ser mais, de famílias dentro da casa, de 3 famílias, o pai e filhos. E ali, a nossa ideia é que aquilo seja um showroom
para parceiros, para empresas, para agregar eventos. Porque quando você vê, você mesmo talvez queira fazer um evento lá. Fazer uma imersão lá na clínica, a imersão da SD Escola de Negócios. Uma imersão lá. É um lugar impressionante Você tá de beleza. E lá a gente percebeu que o ticket médio é menor. Que é difícil você entrar num lugar onde você não é conhecido da comunidade, da sociedade local. Quando você fala você, são os paulistas chegando lá, mais ou menos os isso? paulistas chegando lá. Os bandeirantes. E que a gente vai fazer. A clínica foi inaugurada em novembro, uma época muito ruim para inaugurar qualquer coisa, porque depois veio dezembro, janeiro, fevereiro, quem é que vai, né? E agora que a gente está retomando, depois do carnaval, né? Tudo começa depois do carnaval, com ações de marketing, de trazer pessoas conhecidas do Rio de Janeiro, de ter parceiros que agregam num espaço tão maravilhoso e tragam clientes por si que vão conhecer a Human Clinic, de montar cursos lá, tem um auditório, de trazer grandes marcas, porque ali realmente valoriza uma marca de nível, entendeu? É uma clínica conceito, né? E às vezes, você acabou de inaugurar, às vezes isso contribui muito com o brand, né? Com a marca da clínica. E às vezes o retorno disso vai estar mais longe, mas sem dúvida nenhuma é uma estratégia muito acertada, na minha opinião. Eu queria te perguntar uma coisa. Vocês têm fundos de investimento por trás de vocês? Private Equity já foi atrás de vocês? Como que funciona? Nós não temos, fizemos tudo com o que é nosso mesmo, reinvestindo sempre. Mas agora estamos tendo essa sondagem, essa conversa. E como que você vê isso de um fundo aportar capital? Como que você vê isso? Eu acho que é uma coisa natural de uma empresa que tem uma marca que ficou muito importante, cresceu muito e que tem uma expertise numa área específica. E tudo pode ser bom, pode ser muito bom. Tudo depende muito de contrato, de como a coisa é feita. Como é amarrado, né? Como é amarrado, né? Maravilha. Para a gente encerrar, eu vou te pedir uma coisa aqui. Você vai olhar para aquela câmera ali, você vai falar para o seu colega médico, que é bem informado como você, que passou num vestibular concorrido, passou numa residência concorrida, que tem o dom de cuidar, a medicina foi para ele sempre o propósito dele de cuidar, porque ele gosta de pessoas, gosta de ser humano. E que ele está desanimado, ele tá olhando para o mercado e ele está vendo assim, não, a medicina mudou. A medicina não mudou. A medicina continua sendo nobre. A medicina continua sendo fantástica. O médico continua tendo a posição de autoridade que sempre teve, se não maior. O que mudou foi o mercado. O que mudou foi a competição, a concorrência. O médico faz ele tem essa confusão na cabeça e o que faz ele estar muitas vezes desanimado, em burnout, no famoso toca-ficha, tocando ficha a não sei quantos reais, dando plantão atrás de plantão, ao invés de parar, pensar e falar assim, não, eu preciso me posicionar aqui para eu entregar valor. A única coisa que justifica o preço é a entrega de valor. Se você faz uma consulta de 5 minutos, como que você quer ser bem remunerado? Se você não olha, não escuta o seu paciente, como que você quer ser bem remunerado se você não entrega valor? E aí eu queria que você desse essa dica de médico que passou, que teve esse insight há alguns anos, hoje está colhendo esses frutos. O que você tem para falar para esse seu colega? Bom, vamos lá. Primeiro, você que já valoriza a relação médico-paciente, o entendimento do paciente, continue. Isso é o mais importante, mas não é o suficiente mais. Então, continue. O que eu acho que nós precisamos é nos especializarmos.
Se possível, em alguma coisa que pouca gente faz, melhor ainda que se ninguém fizesse. E como é que se especializa? Vai atrás. Curso, estudo, pegar uma referência, seguir, eventualmente copiar. Isso é essencial. Então, continue fazendo o seu trabalho como bom médico. Especialize com certeza dentro da sua especialidade, faça uma subespecialidade para a qual você vire expertise e invista um pouquinho em marketing. Não tem como o médico, senão a gente vive frustrado de ver, às vezes, vou usar uma palavra lá do interior da minha cidade, um cabeça de bagre se dando muito bem, porque ele tem um marketing muito melhor que o seu. Isso funciona, né? E vou deixar um último recado aqui, que eu vou lançar um curso para ensinar médicos que queiram entrar na minha área, na dermatologia. Ensinar como montar, como se dar bem, como ganhar dinheiro. Então me sigam e prestem atenção que isso é uma coisa que eu acho que pode interessar para muita gente. Qual que é o seu arroba? Como te seguir? @Dr. Fernando Macedo e a clínica é @HumanClinicBR. Maravilha, Fernando. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por compartilhar aqui conosco essa sua visão, abrir um pouco das estratégias da sua clínica. E sucesso aí para a Human Clinic e para o seu curso, né? Transmitir conhecimento, compartilhar conhecimento, levar crescimento para o médico é muito importante. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e tamo junto. É isso aí, pessoal. Então, você teve aqui uma noção do que você precisa fazer, né? Não adianta focar, baixar a cabeça e achar que somente o conhecimento técnico é suficiente no mundo de hoje. Não é mais. Então, marketing, vendas, finanças, tecnologia, gestão são pilares importantes para o seu negócio e ter estratégia, pensar estrategicamente. Obrigado pela sua audiência. Dá like, comente, compartilhe esse podcast para que a gente possa ser alcançado por mais pessoas. Até a semana que vem.